Então, vamos iniciar, gente. Boa noite. É um prazer estar com todos vocês aqui nessa noite. Hoje nós temos a presença do ilustre professor Leonardo Zanini. Primeiro, eu gostaria de agradecer, professor Leonardo, por ter aceito o nosso convite, né, de vir tratar conosco sobre esse tema muito bom, muito importante para quem está na academia, né, para os nossos alunos e até para a gente que trabalha com projetos, com orientação de TCC, de mestrado, doutorado, precisamos sempre estar atentos a esse tema que é plágio, né, e a ética na pesquisa. Então, o professor Leonardo, como alguns já devem ter visto aí no card de divulgação, ele é juiz federal, ele é livre docente pela USP, atua em grupos de pesquisa na Universidade Federal de São Carlos, na USP também, tem artigos publicados em revistas especializadas sobre o tema, além de livros publicados, um, inclusive, como direito de autor, né, que trata especificamente do tema. O Leonardo tem mestrado e doutorado pela USP, o mestrado pela PUC, o doutorado pela USP, é porque o currículo é muito extenso. Então, a gente acaba se complicando aqui um pouquinho. Tem pós-doutorado pela Max Planck, uma universidade Max Planck, uma universidade na Alemanha, muito reconhecida na área de direito, né, muito conhecida, inclusive. E estamos aqui, então, para lhe ouvir um pouquinho, vou deixar de falar e queria passar a palavra para você, fique à vontade. A gente vai deixar aí para os nossos alunos e servidores ouvi-lo e depois a gente retorna, viu, pessoal? Quem tiver perguntas para o professor, coloca aqui no chat, que ao final a gente passa para ele, para a gente começar a fazer um bate-bola, uma conversa com ele. Então é isso, Leonardo, fique à vontade. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, queria agradecer à professora Natilene pelo convite, né, a professora que é da Pró-Reitoria. Eu vou, como ela me explicou que o público é bastante variado, eu vou tentar falar o mínimo possível de juridiquês, né? Vou tentar falar de uma forma um pouco mais clara para todos, mas, obviamente, a gente precisa passar para quando a gente vai falar sobre plágio, que é um tema super atual, né? Existem muitos problemas em universidades brasileiras, cada vez mais esse tema está aparecendo, mas, de qualquer maneira, para a gente falar sobre esse assunto, a gente não tem como não falar de aspectos jurídicos. Então, eu vou pedir aí desculpa para os alunos que talvez não gostem muito desse assunto de aspectos jurídicos, mas, infelizmente, a gente precisa falar um pouco sobre isso. Bom, o tema da palestra, então, ficou como ética na pesquisa e plágio, né? Em realidade, o problema maior que nós temos, lógico, ética, problema moral, isso é sempre bastante importante, mas isso não gera necessariamente um problema judicial. Mas o plágio, ele pode, sim, gerar um problema judicial. Então, para a gente começar a falar do plágio, a gente tem que entender o seguinte: existe o criador de uma obra, a pessoa que vai fazer um trabalho, e quando ele cria esse trabalho, entre outras coisas, ele quer o quê? Ele quer ser reconhecido como autor desse trabalho. Então, ele vai colocar a assinatura dele num trabalho, que pode ser um livro, pode ser até um quadro, né? A gente sabe que muitas vezes o quadro, a pessoa coloca a assinatura dela, e fazendo isso, o que vai acontecer? Esse trabalho pode influir positivamente na vida dessa pessoa, ou seja, ela passa a ser reconhecida como produtora desse trabalho. Então, ela vai ser vista de uma forma mais positiva pela sociedade. E ela vai ser reconhecida, eventualmente, no momento em que ela vive, e muitas vezes essa pessoa, por esse trabalho, ela vai ser até imortalizada, né? Ela vai, na posteridade, depois que ela morreu, ela vai continuar viva, né? Continuar viva onde? Ela continua viva na sua obra. Então, esse, muitas vezes, é um dos motivos pelo qual a pessoa produz um trabalho desse. E na medida que foi se percebendo a importância dessa temática, a proteção, na medida em que a proteção do autor foi evoluindo, porque se nós voltarmos lá no passado, o direito de autor ele é uma matéria relativamente recente. A gente pode falar aí que no século XIX que começou mesmo a surgir essa matéria. Então, para o ramo jurídico, ele é uma matéria bem
recente, né, uma criança na área jurídica. Então, na medida que esse direito foi sendo desenvolvido, né, que foi se percebendo a necessidade da proteção do autor, surgiu, então, um dos direitos, dentro do direito de autor, que ele é chamado direito de reconhecimento de autoria. Esse direito também é chamado de direito de paternidade. Então, é muito comum a gente ouvir falar assim, paternidade da obra, né? Até tem, às vezes, as pessoas brincam e falam assim, por que não é maternidade da obra, né? Talvez maternidade seria um nome mais adequado, mas o nome que ficou é paternidade da obra. E essa paternidade, então, é o direito ao reconhecimento da autoria. E esse é o ponto mais fundamental, talvez o ponto mais importante da proteção que o direito de autor dá para os autores. Então, a compreensão desse ponto que eu acabei de mencionar, que é o reconhecimento da autoria, é pressuposto para a gente poder falar a respeito do plágio. Então, o estudo do plágio demanda a gente entender um pouquinho a respeito do reconhecimento da autoria. Certo? Então, eu vou falar alguma coisinha só para a gente tentar compreender um pouquinho melhor essa questão do reconhecimento da autoria. O direito de autor, ele tem uma lei. Então, no Brasil existe, nos outros países também. Todo país tem uma lei de direito de autor. No Brasil, essa lei é a Lei 9.610 de 98. Então, dentro dessa lei, nós vamos encontrar a grande maioria das questões que envolvem direito de autor. Então, a grande maioria das normas de direito de autor vão estar nessa lei. Lógico que existem algumas outras leis que estão fora dessa lei, né? Alguns outros temas que estão fora dessa lei, que também são tratados por outras leis. Mas a mais importante, então, é essa, 9.610. E nessa lei 9.610, no artigo 24, a gente tem aí, talvez, um dos artigos mais importantes para quem trabalha na área acadêmica. Esse artigo ele vai falar dos chamados direitos morais do autor. Então, o autor tem uns direitos que são chamados direitos morais. E, logo no começo desse artigo, então, na área jurídica, a gente divide um artigo em incisos. Então, a gente tem o inciso 1, o inciso 2. No inciso 1 e no inciso 2, é tratado justamente desse direito que eu acabei de falar para vocês, que é o direito de reconhecimento da autoria. Então, a proteção está nos incisos 1 e 2. O que o inciso 1 fala? Eu vou ler aqui rapidinho. Fala que o autor tem o direito de reivindicar, né, de pleitear, a qualquer tempo, a autoria da obra. Então, se eu fiz um trabalho e eu não coloquei meu nome ali no trabalho, a qualquer momento eu posso pleitear, falar, olha, eu quero ser o autor dessa obra. E o autor, no inciso 2, ele diz, ele também tem o direito de ter seu nome, pseudônimo ou algum sinal convencional que ele indicou, né, ou anunciou, como sendo o do autor na utilização dessa obra. Então, esses dois incisos, eles são os incisos que trazem para a gente o direito ao reconhecimento da autoria. Existem outros incisos que eu vou mencionar bem rápido, que eles são muito interessantes, igualmente, para quem trabalha com tanto trabalhos científicos, né, como trabalhos artísticos. Então, o autor ainda tem, entre esses direitos morais que eu mencionei, ele tem o direito de conservar a obra inédita. Então, de repente, o autor ele escreveu um trabalho, mas ele achou que o trabalho dele não era muito bom, e aí ele prefere não publicar esse trabalho. Então, ele vai conservar a sua obra inédita. Ele também tem direito de assegurar a integridade da obra. O que isso significa? Que ele pode se opor a uma alteração na sua obra. Aliás, até um tempo atrás, existiam alguns debates que queriam, se eu não me engano, eram trabalhos do Monteiro Lobato, que entenderam que não estava muito adequado, e queriam mexer na estrutura do trabalho do Monteiro Lobato. Isso não pode. Por quê? Porque o trabalho tem a sua integridade, não pode ser alterado esse trabalho, principalmente porque o autor já faleceu. O autor, ele sim, ele pode modificar a obra. Então, enquanto ele está vivo, ele pode ir lá e mexer na sua obra. Esse é um outro direito que ele tem. E ele tem ainda um direito de retirar essa obra de circulação, caso ele entenda, né, que essa obra, de repente ele escreveu um trabalho e esse trabalho não está mais condizente com a realidade atual. Essa é uma situação que a gente pode pensar. E aí ele pega e vai fazer o quê? Vai
falar assim, não, eu vou retirar meu trabalho de circulação porque isso não está sendo bom para a minha personalidade, né? Isso está ao invés de estar me ajudando na sociedade, está quase que me difamando. Então, é uma possibilidade que o autor tem de retirar a obra. E o último direito aqui dentro desse rol de direitos, ele tem o direito de ter acesso a um exemplar único e raro da sua obra. Então, se ele escreveu um livro e esse livro acabou, ele tem direito a ter um acesso a esse exemplar. Ou pode ser uma escultura, a gente pode pensar em N diferentes direitos de autor, porque esse tema ele é muito amplo, né? Quase qualquer produção, que não seja uma produção técnica, né? A gente não vai falar aqui de marcas e patentes, se não for isso, sim importante, sim tema de direito de autor. Então, a gente viu aqui, bem por cima, quais são esses direitos morais do autor, o que o autor pode fazer com a obra. E complementando o nosso tema, que o que nos interessa aqui é o reconhecimento da autoria, a paternidade da obra, no artigo 12 da lei, ainda é mencionado que o autor de uma obra literária, veja, a lei ela sempre vai falar isso, né? Obra literária, obra artística, obra científica, todas elas são protegidas, né? Ele, para se identificar como autor, ele pode usar do seu nome civil, complemento, abreviação, sinais, pseudônimo, né, ou qualquer outro sinal. Então, não necessariamente ele precisa, quando ele vai relacionar a obra ao seu nome, ele não precisa colocar o nome civil dele, ele pode usar um pseudônimo, né, como a gente pode citar o Fernando Pessoa, que tinha lá, né, os heterônimos, né, então é um pseudônimo que ele pode estar utilizando. Então, vimos aqui, mais ou menos, bem por cima, quais são esses direitos morais que o autor tem. E aí, no que toca especificamente ao reconhecimento da autoria, a gente pode falar que existem duas facetas, né? Então, o autor, ele tem, sim, o direito de reconhecer a sua autoria, mas existe um aspecto positivo dentro desse direito e existe um aspecto negativo. O aspecto positivo seria o seguinte: o autor ele tem o direito de exigir que a obra seja publicada com a menção da designação por ele determinada. Então, ele escreveu um trabalho, ele tem direito de ter o seu nome colocado ali no trabalho e até o título, né? O título ele também pode colocar o título que ele bem entender. E esse nome não pode ser modificado, não pode ser colocado o nome de uma outra pessoa. Imagina o seguinte: eu sou um editor de livros. E aí, um belo momento, eu falo assim, olha, o Machado de Assis já morreu faz tanto tempo, né? Esse nome também eu acho que está fora de moda. Eu vou pegar o livro Dom Casmurro e vou editar o livro Dom Casmurro com o meu nome. Isso é uma coisa um pouco teratológica aí, mas a gente pode ser que acontecesse alguma coisa nesse sentido. Então, o autor, mesmo no caso do Machado de Assis já tendo falecido, ele tem o direito a manter o seu nome vinculado à obra, né? Então, não tem como se afastar isso. E existe um outro aspecto, que é o aspecto negativo, e esse aspecto negativo diz o seguinte: caso alguém venha a se atribuir falsamente a autoria de uma obra, né, em detrimento desse autor, desse criador, o criador ele vai ter o quê? O direito de reagir contra a violação cometida. Então, ele vai requerer a ligação do seu nome à obra. Então, ele tem uma ação judicial. Então, se, por exemplo, eu pego algum trabalho e eu publico esse trabalho, ou apresento esse trabalho em algum órgão como sendo meu, mas ele não é meu, e o autor descobre, ele pode usar, aqui a gente tem a legislação, artigo 24, inciso 2, ele pode usar essa legislação para poder entrar com uma ação e requerer, olha, essa pessoa não foi ela que publicou esse trabalho, fui eu que publiquei esse trabalho, e ela está usando desse trabalho para se beneficiar, né? A gente vai ver também um pouquinho a respeito desse assunto da necessidade ou não da pessoa se beneficiar. Então, portanto, assim, o que nos interessa para estudar o plágio como eu já mencionei aí, que o autor ele tem o direito de ver a sua autoria reconhecida. Então, eu sou autor, minha autoria deve ser reconhecida. E cabe a ele determinar como
né, o seu nome vai se apresentar na obra, seja por meio de nome civil, pseudônimo, anonimato, ele também pode não querer colocar o nome na obra, ele pode deixar a obra anônima, e, em razão disso tudo, ele tem o direito de ajuizar ações que garantam o respeito a esse direito, ao direito de paternidade da obra. Então, não adianta a gente pensar que um autor tem um trabalho, eu vou usar o trabalho dele, vou modificar, vou colocar o meu nome, e não vai acontecer, em termos jurídicos, nada comigo. Não, a legislação dá proteção, sim, para o autor. Então, gente, começando a falar um pouquinho mais especificamente, porque eu até agora estava falando do reconhecimento da paternidade, para a gente entender como é que funciona isso, vou começar a falar um pouco do plágio, para a gente entender o que é o plágio. O plágio ele vai constituir o quê? Uma lesão a esses direitos, que a gente são chamados de direitos morais de autor ou direitos da personalidade do autor, e ele está, então, relacionado intimamente com o que nós acabamos de ver, o direito de paternidade, o reconhecimento da paternidade. Então, o plágio é a violação, a gente pode falar assim, eu vou dar outros conceitos aí de outros autores, mas de uma forma bem simples, a gente poderia dizer que o plágio vai violar a pessoa que, o plagiador, a pessoa que realiza o plágio, ela como que não reconhece a paternidade de uma obra de uma outra pessoa. Então, é como se ele fosse um ladrão, fazendo uma mal comparação aí. A gente vai ver que existe até na história essa comparação. Ele é como se fosse um ladrão que não reconhece a propriedade de uma outra pessoa e toma para si essa propriedade. No nosso direito, não tem um conceito jurídico de plágio. Então, na nossa legislação, se eu procurar ali, onde está escrito lá o que é plágio? A legislação não fala o que é plágio. Então, essa terminologia, o conceito de plágio, ele é um conceito que está em constante construção. Ele vai variando, e aí são os autores da área jurídica e os tribunais que vão dizer o que é o plágio. Isso é bom até porque, no final das contas, permite que esse conceito ele vá se adaptando à realidade. Então, como eu falei, essa lei, a Lei 9.610, ela não apresenta nenhuma definição de plágio. Ela apresenta a definição de um outro tema que a gente conhece muito, pelo menos de forma leiga, que é a chamada contrafação, que tem esse nome, mas nós todos conhecemos como pirataria. A pirataria, a legislação prevê, mas o plágio, ela não traz o conceito. Não que ela não preveja, mas ela não traz o conceito bonitinho, igual que a gente tem o conceito de contrafação, que é entendido como a reprodução não autorizada de uma obra. Então, o que é a pirataria? Reprodução não autorizada de uma obra. Tem lá o filme, o que eu faço? Eu reproduzo o filme sem autorização. Então, isso é contrafação, isso é pirataria. Mas contrafação não é o tema que nós estamos abordando aqui, né? Porque a contrafação ela não está ligada a essa questão da paternidade da obra, né? Quem falsifica um produto, a primeira coisa que ele quer fazer, ele quer dizer que, sei lá, o filme tal foi feito por tal pessoa ou tem tal ator. Ele não pretende apagar o nome dos atores, apagar o nome do filme e colocar outro, porque se ele fizer isso, perde toda a vantagem que ele teria na reprodução e venda dessa obra. O que ele quer fazer? Ele quer produzir a obra, vender e não pagar para as pessoas que realizaram o trabalho. Então, isso é pirataria, é diferente desse nosso assunto aqui, que é o plágio. Mas, como eu falei, não vou entrar muito a fundo nessa distinção, quero apenas que lembrem bem que plágio é uma coisa, pirataria é outra. Seguindo aqui, eu vou falar um pouquinho, bem rápido, da etimologia, né, de onde vem essa palavra plágio, que é interessante. Na Roma Antiga, na Grécia, na Antiguidade Clássica, já existia esse problema. Esse problema é muito corrente. Só que a palavra que chegou ao português, que é essa plágio, vem do latim, que é plagium. Só que no direito romano, essa palavra não tinha absolutamente, quase nada, vamos dizer assim, a ver com a acepção atual, com a acepção que nós damos de plágio no português, né, no português moderno.
Para os romanos, o que era o plágio? E aí é interessante, a gente consegue ligar uma coisa com a outra. O plágio era um crime, e esse crime consistia em você escravizar um homem livre, ou então você comprar ou vender ou se assenhorar de um escravo de outra pessoa. Então, o crime de plágio ele estava ligado a você como que ter a propriedade de uma pessoa. Né? E aí os romanos puniam, né, havia esse crime. Só que a expressão ela acabou tendo um desvio histórico. Então, os romanos, se eu voltasse lá no tempo e falasse, romano, o que é plágio? Ele vai me falar que é isso. Não, está ligado à liberdade de ir e vir da pessoa. Mas esse conceito ele sofreu um desvio histórico. Existe um poeta que é chamado Marcial, é um poeta romano, latino, conhecido, e ele influenciou, até para a gente ter um pouco de noção do que ele escrevia, ele influenciou muito Boccaccio. Então, já dá para você ter uma ideia do tipo de trabalho que ele escrevia. Ele era muito conhecido. E aí, como os trabalhos dele eram muito conhecidos, as pessoas começavam a roubar os trabalhos dele. E roubavam os trabalhos dele, iam em outras cidades e falavam que esses trabalhos eram dessas pessoas que roubavam. Então, o que ele fez? Num dos trabalhos dele, ele comparou os trabalhos roubados dele como se fossem escravos. Então, ele falou, olha, ocorreu aí um plágio. Por quê? Porque é como se tivessem sido roubados escravos e vendidos, e esses escravos foram vendidos em outro lugar. Então, ele ligou essa figura do plágio com o roubo do trabalho dele. E tem até um texto interessante, num dos epigramas desse autor, que eu vou ler aqui, é bem interessante. Ele diz o seguinte, e é um texto que é muito atual. Ele diz, segundo consta, Fidentino é o nome da pessoa que estava roubando o trabalho dele. Segundo consta, Fidentino, tu lês os meus trabalhos ao povo como se fossem teus. Se queres que os digam meus, mandar-te-ei de graça os meus poemas. Aí ele completa. Quem busca a fama por meio de poesias alheias, que lê como suas, deve comprar não o livro, mas o silêncio do autor. Então a gente vê da onde que vem essa palavra plágio, e na realidade, apesar do Marcial ter escrito isso lá no período clássico romano, a ligação entre o plágio, né, e a nossa língua moderna, ela vai surgir na Renascença. Então, na Renascença, quando os autores começaram a ler sobre o assunto, eles fizeram uma confusão e começaram a chamar, então, o plágio dessa forma de roubo de um trabalho de uma outra pessoa e apresentar esse trabalho como se fosse seu. Então, voltando aqui na conceituação, como eu disse, para conceituar plágio, nós não temos uma lei. Então, são os autores que vão dizer o que é o plágio, os tribunais que vão dizer o que é. Em linhas gerais, a gente fala, né, que seria uma falsa atribuição da criação de uma obra, então pode ser toda a obra, ou de parte dessa obra, e isso vai estar em evidente ofensa a esse direito que eu já mencionei várias vezes para vocês, que é o direito de paternidade do autor que foi plagiado. Então, o objetivo principal, né, muitas vezes, é justamente a obtenção de fama, como eu falei. Então, nesse caso ali do Marcial, a pessoa que estava usando a obra dele, o que ela queria? Ela queria obter a fama dele e também receber o que ele ganharia pela venda dos trabalhos. Então, muitas vezes, está relacionado com a fama, né, reconhecimento. A pessoa vai alcançar, né, com a indevida atribuição da produção alheia ao reconhecimento. Vai ligar, lamentavelmente, ela vai ligar a produção de outra pessoa a si. Mas a gente tem também situações em que o problema é simplesmente a falta de capacidade da pessoa. Então, a pessoa tem que produzir algum trabalho e ela não tem capacidade, e aí ela se usa do plágio para produzir o trabalho. Ou, às vezes, né, talvez até pior,
quando a pessoa, apesar de ser dotada aí de inteligência, a pessoa ter talento, ela simplesmente por preguiça ou visando o reconhecimento, né, o lucro fácil, ela vai tomar o trabalho de uma outra pessoa para si. De qualquer maneira, eu falei aí alguns motivos, né, eu mencionei motivos pelos quais a pessoa pode praticar essa conduta. Os motivos, lógico, são interessantes da gente investigar, mas para o cometimento aí desse ilícito, né, a gente pode chamar isso de ilícito, é um ilícito em várias esferas, inclusive, ele pode ser um ilícito civil, um ilícito penal, e também um ilícito administrativo. Então, de repente, uma pessoa que comete um plágio e é descoberta, ela vai responder num processo civil, num processo penal e ainda num processo administrativo. Pode ser tudo isso. Então, independentemente dos motivos, o conceito de plágio, ele está afastado, né, desses motivos. O que eu estou querendo dizer é que não importa o motivo pelo qual a pessoa realizou o plágio. Se ela realizou o plágio, ela vai ter que responder. Mas a gente precisa, então, entender o que significa, né? Vamos entrar um pouquinho melhor na significação do plágio. A gente já entendeu que ele não precisa ter nenhum motivo para justificar, né? Uma coisa que às vezes aparece é um aluno vem reclamar, né? Ah, professor, eu não fiz o trabalho porque eu não tive tempo, né? Essa é a desculpa mais comum. Então, aí a pessoa pega e realiza um plágio porque ela disse que ela não teve tempo para fazer o trabalho. Ou seja, como eu disse, o motivo aí não tem relevância nenhuma, não me interessa. Se você realizou o plágio, você pode responder por isso. Mas então a gente tem que voltar aqui para um pouco mais para a significação, né? E não é uma tarefa fácil a gente falar o que seria o plágio, especialmente se a gente pensar que existem vários tipos de obras. Então, sei lá, a gente imaginar um TCC que é feito numa faculdade de engenharia, ele vai ser diferente de um TCC que é feito numa faculdade de veterinária. Então, as obras elas vão variar. E olha que a gente está falando aí de obras meramente científicas, né? Obra puramente científica. Se a gente pensar numa obra artística, então a coisa vai ficar bem mais difícil, né? Bem mais difícil de conceituar esse assunto do plágio. Bom, dito isso, vamos ver aqui alguns conceitos que alguns autores dão, e a gente vai ter uma noção um pouquinho melhor do que seria. Então, vou falando aqui alguns conceitos, eu não vou falar os autores para não ficar maçante. Um deles, né? No plágio, a apresentação de trabalho alheio como próprio, mediante o aproveitamento disfarçado, mascarado, diluído, oblíquo de frases, ideias, personagens, situações, roteiros e demais elementos das criações alheias. Vejam que aí o ponto principal desse conceito no plágio, a apresentação de trabalho alheio como próprio, né? Simples assim, apresentação de trabalho alheio como próprio. Outro conceito, o plágio seria, então, a apropriação, com ou sem alteração, de todo um trabalho protegido pela lei autoral ou de parte desse trabalho com a usurpação da autoria. Parecido com o conceito anterior, mas vejam que ele não fala nada em se procurar mascarar esse trabalho. Um outro conceito, o plágio seria o quê? Uma imitação servil ou fraudulenta de obra alheia, mesmo quando dissimulado por artifício, que, no entanto, não elide o intuito malicioso. E, por último, vou falar mais um aqui, eu já falei vários, então, só para a gente perceber que os conceitos, como eu disse, apesar de ser os autores que vão falar o que é plágio, esses conceitos eles são muito próximos, então a gente consegue entender o que seria exatamente esse ilícito. Por último, o plágio seria a apropriação de todos ou de alguns elementos originais da obra da obra de outro autor, apresentando-os como próprios. Então, vejam, de todos esses conceitos apresentados, a gente vê que há, em linhas gerais, o quê? O que seria o plágio? A negação da relação de paternidade que existe entre uma determinada obra e seu autor.
Então, o plagiador ele vai se apoderar integralmente ou em partes dessa obra. Quais seriam, então, os pressupostos para isso? Vamos falar um pouco agora, já avançando, a gente já viu qual que é o conceito de plágio, eu vou falar quais seriam os pressupostos desse plágio. O ponto principal é essa violação do direito de paternidade. Mas o plágio ele também pode lesionar outros direitos, esses direitos morais de autor. Ele pode violar a integridade, pode violar, isso vai acontecer quando há alteração na obra. Então, eu faço um plágio da obra, mas eu ainda altero essa obra. E aí eu posso ter violação da integridade ou violação, ou melhor, eu vou ter violação do direito de paternidade e ainda violação pela integridade. Pode ter ainda violação do inédito, se é uma obra que a pessoa não publicou e eu vou lá e publico como sendo minha, né? Então, a gente pode imaginar, é uma situação bem interessante. A pessoa não publicou a obra, vem alguém, vamos dizer em termos não técnicos, foi lá e roubou, furtou essa obra, e ela publica uma obra em nome dela, uma obra que não foi nunca apresentada. Então, essa daí seria uma situação em que há violação da paternidade, mas também a violação do inédito da obra. Ainda, entre esses pressupostos, muitas vezes, o plágio, ele prejudica economicamente o autor. Então, de repente, a gente tem uma situação de alguém que produz uma obra, e essa obra ela é vendida, e o plagiador ele faz o quê? Ele vende uma obra semelhante também. Então, pode ser que crie uma concorrência de uma obra com outra, e essa concorrência vai diminuir as vendas da obra plagiada. Então, pode ser que haja um prejuízo econômico, mas esse prejuízo econômico também não é obrigatório, né? Não é necessário. Então, uma pessoa que plagiou um trabalho, ela fala assim, mas eu não ganhei absolutamente nada, eu não ganhei um centavo ao plagiar esse trabalho, não importa. Ainda assim, cometeu esse ilícito de plágio. O pressuposto fundamental seria simplesmente obter alguma vantagem, né? Uma vantagem que não é necessariamente patrimonial. E aí a gente volta naqueles motivos, né? As vantagens podem ser fama, pode ser reconhecimento, prestígio, ou agregar qualquer valor à sua pessoa. E aí, pensando aqui especificamente no ambiente acadêmico, se eu realizo plágio para, entre outras coisas, obter um diploma, porque a gente sabe que muitas vezes os trabalhos são voltados, muitas vezes não, no ambiente acadêmico os trabalhos são voltados para avaliação e, no final, a obtenção do diploma. Se eu plagiei algum trabalho, isso vai influir na minha não obtenção do diploma, ou melhor, vai influir na obtenção do diploma. Então, nesse caso, com certeza, não precisa haver uma obtenção de vantagem patrimonial, pode ser qualquer tipo de vantagem. Outro tema que nos interessa aqui é o que é protegido pelo direito de autor, porque o plágio ele protege uma obra, ele vai surgir quando tem uma obra protegida pelo direito de autor. Então, somente vai haver a prática do plágio quando a obra plagiada ela for também protegida pela lei autoral. E aí, na lei autoral, a gente não tem como ficar entrando em muitas minúcias aqui, mas a lei autoral ela vai dizer quais são as obras que são protegidas e ela tem algumas exceções. Existem obras que não são protegidas. Então, quando eu tenho que ver, houve ali o plágio, eu tenho que olhar na lei autoral, se a lei autoral fala que a obra é protegida ou não. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Aliás, a gente vai falar da ideia. Não são objeto de proteção como direitos autorais, as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos. Então, vem um aluno e fala assim, eu tenho a ideia de fazer um trabalho de conclusão de curso sobre, aí fala um assunto geral, né? Covid-19. Aí vem o outro e fala assim, não, mas você não pode fazer um trabalho de conclusão de curso sobre Covid-19, porque eu também vou fazer um trabalho sobre Covid-19.
Então, não tem menor cabimento, né? Se a gente imaginar que alguém fosse falar assim, eu vou fazer a vacina da Covid, aí vem o outro que quer também fazer a vacina da Covid, porque também teve a ideia de fazer a vacina, e o primeiro falaria, não, você não pode fazer a vacina porque eu que tive a ideia de fazer a vacina. Então, vejam, em direito de autor, isso é uma grande confusão que existe. Não existe proteção da ideia em si, né? A ideia, aquela coisa abstrata, né? Eu tive ideia de fazer tal coisa. Não existe proteção disso. O que existe de proteção é quando essa ideia ela é concretizada, ela é colocada, vamos dizer assim, de uma forma menos polida e menos técnica, quando essa ideia ela é colocada no papel. Então, se eu coloquei a ideia no papel, aí eu tenho, sim, um direito de autor. Eu falo assim, eu vou fazer um romance. O meu romance vai ter, sei lá, 20, 30 elementos. Aí eu faço o romance e escrevo com esses 20, 30 elementos. A partir do momento que eu escrevi, o que eu escrevi tem a proteção, mas não a ideia em si ali desse romance. A ideia por si só não gera proteção. E eu acho que eu mencionei aí, né? Não mencionei, deixa eu ver. Isso está no artigo 8º, inciso 1. Então, o artigo 8º, inciso 1 é um artigo interessante para um professor, né, olhar e ver quais são as obras que são protegidas ou não, né? Então, não adianta até o professor, né, fala assim, eu sou autor também do seu trabalho, porque eu dei a ideia, né? Acabei de falar, né? A ideia, ela não é protegida como tal, né? Simplesmente, o que é protegido é quando eu coloco essa ideia em algum formato. Pode ser um arquivo de computador, pode ser um texto escrito. Então, é muito importante a gente conhecer esse problema da ideia. Outro assunto que está relacionado com plágio é aproveitamento de fontes comuns. Então, de repente, eu faço um trabalho e ali nas fontes desse meu trabalho, na minha bibliografia, existe muita coisa parecida, né? E isso por si só, né, se a gente não fizer uma análise mais profunda na legislação, isso por si só não vai configurar o plágio. É possível que tenha utilizado fontes comuns, porque, de repente, há um assunto muito específico, naquele caso, as fontes que estavam à disposição eram só aquelas lá, então eu não posso pegar simplesmente e falar, olha, eu acho que o trabalho foi plagiado porque eu estou vendo o trabalho A e o trabalho B e os dois trabalhos têm fontes comuns. É um indício, né? Mas precisa ser, nessa situação, o tema ele precisa ser um pouco mais avaliado, precisa ser aprofundado esse assunto. Mais um ponto que pode ser levantado numa discussão. Se para a obra ser plagiada, ela tem que ser uma obra que foi registrada, né? No direito de autor é possível o registro, mas o direito de autor ele surge não do registro da obra. O registro é meramente facultativo. O nosso direito ele coloca o registro como uma faculdade. O registro ajuda a provar que uma pessoa produziu uma obra antes de outra pessoa, porque normalmente no plágio a gente vai ter esse problema, né? Uma pessoa produziu a obra antes da outra pessoa, então eu teria que saber quem que produziu essa obra primeiro. O registro ajuda, mas não é obrigatório esse registro. Então, eu posso provar de qualquer jeito que uma pessoa criou uma obra antes da outra, né? De repente, até num trabalho acadêmico, um amigo manda para o outro o trabalho e pede, dá para você dar uma olhada para fazer uma revisão? Aí tem lá o registro do e-mail. E aí, com esse registro do e-mail, eu já sei quando que foi a obra pelo menos enviada de uma pessoa para outra, então a gente já teria ali a obra produzida, né? E aí vem uma terceira pessoa e entrega essa obra como sendo dela, mas outra pessoa, o autor mesmo já demonstra que no e-mail ele tinha produzido essa obra anteriormente. Por último, outro assunto aqui que está relacionado com os pressupostos para que exija o plágio é o problema da dissimulação. Então, normalmente, né, um elemento que a gente vai encontrar no plágio é a dissimulação.
Porque a pessoa que está realizando essa conduta, ela não quer que descubra que ela plagiou. Então, muitas vezes, ela tenta fazer alguma coisa nessa obra para que não apareça que a obra foi plagiada. Ela vai tentar camuflar, mascarar, disfarçar, ela tenta fazer alguma coisa para que a conduta ilícita dela não seja descoberta. Mas a dissimulação, apesar de ser muito comum, não necessariamente é obrigatória para que ocorra o plágio, porque o plágio pode decorrer simplesmente de uma cópia ipsis literis, né, uma cópia literal. Então, a gente tem um plágio, que é um chamado aí plágio, a gente vai ver mais à frente aqui, chamado de plágio grosseiro, e ele não tem a dissimulação. Então, é possível também. Seguindo aqui, próximo ponto que a gente pode falar seria sobre a extensão e até a dissimulação, que eu já dei uma adiantada no tópico anterior. Sobre a extensão do plágio, né? O plágio ele pode ser total ou ele pode ser parcial. Então, eu lembro de uma vez que eu tinha um TCC e aí a aluna me falou assim: professor, eu mudei o meu tema, vou mudar o meu tema. Ah, você vai mudar o tema? Qual que é o seu tema? Ah, eu mudei para tal tema. Eu falei, então tá, vai começar a trabalhar, pesquisar, etc. Aí depois de 3 dias ela me apresenta um trabalho de 30 páginas pronto, né? Aí eu joguei na internet, o que aconteceu? Descobri que era um plágio praticamente total, né, do trabalho de outra pessoa. Aí eu tive problema com essa aluna, devolvi para a coordenação e pedi para trocar. Eu falei que eu não queria mais essa aluna como orientando. Então, vejam, esse é um exemplo que talvez se aproximaria de um plágio total. Também existe o plágio parcial. O plágio parcial é o mais comum. O que é? A pessoa, né, ela vai trazer partes de um trabalho de uma outra pessoa. E essa prova já é um pouquinho mais difícil, né? Já fica mais complicado quando você tem um trecho de um trabalho, não como todo um trabalho. Hoje em dia, muitas vezes, os trabalhos acadêmicos têm o plágio total. O aluno não se dá o trabalho de fazer nada e ele apresenta um trabalho que é de outra pessoa. Então, isso aí seria um plágio total. Mas o plágio parcial tem esse problema, a dificuldade da gente dizer, olha, e aí, ocorreu plágio ou não seria uma citação, porque aí a pessoa também não faz a citação como deveria fazer, porque a citação é possível você fazer citação, não vai configurar plágio se a pessoa fizer a citação, mas no caso ela deixa de fazer a citação e aí o questionamento é, quanto é necessário eu plagiar para que haja, né, essa conduta ilícita? Outro ponto, pode ser um plágio sutil ou um plágio grosseiro, e aí está relacionado com um tema que eu mencionei já anteriormente, que é a dissimulação. O plágio sutil, que a gente pensa que não acontece, mas acontece, como eu falei, muito também, o trabalho de quem vai avaliar isso, que pode ser o juiz, ele é bem mais fácil, né? Não tem grande dificuldade. Ou melhor, desculpa, o plágio sutil ele tem dificuldade. O plágio grosseiro que o juiz não tem dificuldade. Então, o plágio sutil, o juiz vai ter dificuldade. E aí, precisa se utilizar, às vezes, até de peritos, para dizer se, naquele caso ali, ocorreu mesmo um plágio que seria considerado, né, dessa forma aqui, de plágio sutil. Porque o plagiador ele vai modificar habilmente a obra de uma outra pessoa, vai alterar a composição, a expressão, e vai fazer isso de uma forma, de repente, que alcançou bastante sucesso. E pode ser que, num caso aí de plágio sutil, a pessoa passe até a não ter uma reprovação jurídica, mas, logicamente, vai haver uma reprovação da comunidade científica. Um caso que eu me lembro aí de plágio de trechos, né, plágio parcial, foi o plágio de um dos ministros do STF. Um dos ministros do STF escreveu um livro e aí ele plagiou vários trechos de um autor espanhol. Se vocês tiverem curiosidade, deixa eu jogar na internet que vocês vão descobrir sobre isso. E aí ele plagiou vários trechos do autor espanhol e não foi citação, porque não citou o autor espanhol, ele simplesmente plagiou
esse trabalho. E aí, nesse caso aí, a gente tem quase que um plágio grosseiro, né, que significa o quê? A cópia, né, a cópia literal, ipsis literis, de um trabalho alheio com simplesmente, né, a substituição do nome do seu autor. Então, ele copia páginas e páginas, de repente, de um trabalho e simplesmente não fala que foi aquela pessoa que produziu o trabalho, mas foi outra. Eu lembro de um caso em São Paulo, na USP, que foi o seguinte: um professor, ele era editor de uma editora importante, né? Ele estava, acho que, no conselho editorial, na realidade. E aí ele recebeu um trabalho, não sei se era trabalho de mestrado, trabalho de doutorado, não sei que trabalho que era, para eventual publicação como livro. E ele devolveu para a pessoa, falou que o trabalho não prestava, e logo depois ele usou uma boa parte desse trabalho como tese de livre docência na USP. E obteve a livre docência. Depois de um tempo, essa pessoa ela era inclusive do Ministério Público, essa pessoa descobriu isso. E aí entrou com uma ação contra ele por plágio. O que aconteceu nesse caso? Esse professor perdeu o cargo de professor da USP e perdeu o título de livre docente. Então, percebam a seriedade aí, né? Nesse caso, o plágio foi até um pouco grosseiro, né? Porque eu estou falando aqui dos tipos de plágio e eu estou usando esse de exemplo. Então, é uma coisa muito séria. E vejam, o fato do plagiador ele invocar o nome do plagiado no trabalho, ele faz agradecimento, né, presta homenagens, isso muitas vezes acontece, mas mesmo assim ele não afasta o plágio. É bastante comum também a citação da obra plagiada. Então, simplesmente você fez uma citação, 2, 3 da obra plagiada, não significa que você pode usar outros conteúdos que não aqueles em que você colocou a citação. Eu já vi trabalhos assim, eu sempre percebo isso na área do direito, eu já vi trabalhos que o aluno escreve 10, 20 páginas e aí ele não tem nenhuma citação. Aí eu falo assim, mas cadê a citação? Eu falei assim, não tem. O aluno fala, não tem citação. Eu falei, então você desenvolveu tudo isso da sua cabeça, né? Imagina 10, 20 páginas de conteúdo jurídico sem nenhuma citação que a pessoa, então, se ela não colocou nenhuma citação, porque tem que dar o crédito para alguém do que ela colocou ali, para mostrar que ela pesquisou, então se não tem nenhuma citação, o que aconteceu? Significa que ela mesma que desenvolveu tudo aquilo. A gente sabe que muitas vezes a gente conhece o aluno, a gente sabe que o aluno não tem a mínima condição de desenvolver todo aquele trabalho. Aliás, até na escrita, né? Quando o professor conhece o aluno, ele percebe na escrita se o aluno tinha ou não condição de realizar aquele trabalho, e aí o professor pode até pensar em pesquisar, né, se há ou não plágio. Então, o fato de invocar o nome também não afasta a existência do plágio. Outro assunto interessante é o seguinte: normalmente, no plágio, a gente vai ter a utilização de partes importantes da obra. Então, normalmente vai ser a essência, a substância da obra plagiada. Então, se for uma reprodução de trecho ou de fragmento, eventualmente pode não ter relevância jurídica, mas isso não significa que não seja caso de se analisar isso na esfera administrativa da instituição de ensino superior. Então, juridicamente, pode ser que não tenha, seja até difícil da gente falar, olha, houve plágio, vai pagar uma indenização, vai ser processado criminalmente, mas nada impede da questão ser analisada no âmbito administrativo da própria instituição. Então, em resumo aqui, né, até onde a gente veio aqui, infelizmente, essa prática a gente tem visto muito nas universidades brasileiras, né, instituições de ensino superior. Então, é muito comum em trabalho de conclusão, de graduação, a gente pode ver também em mestrado, em doutorado. Muitas vezes o estudante ele simplesmente copia da internet trabalhos
e apenas substitui o nome, ou tenta misturar um pouquinho, como eu falei, tenta fazer uma certa dissimulação nesse trabalho, para não parecer que foi plagiado. Então, isso é muito comum. E hoje em dia, muitas instituições usam programas. Então, existem programas que detectam plágio. Então, tem vários programas, eu vou citar aqui alguns programas, existe um que chama Farejador de Plágio, pode ser usado. Esses programas, normalmente, você baixa gratuitamente. Outro chama Plágios, tem um que chama Plagiarisma, e ainda existe uma ferramenta da Google para plágio. Então, hoje em dia, o que acontece nas instituições? Muitas vezes, no departamento de informática, manda-se o arquivo de um TCC, por exemplo, e o departamento de informática passa essa ferramenta no arquivo. E aí, dependendo da quantidade, o programa normalmente ele faz o quê? Ele usa Word ou PDF ou outros arquivos de texto, e ele vai dizer quantos % que ele considerou naquele trabalho que foi plagiado. Então, muitas vezes, onde eu dou aula, quando a gente pega uma porcentagem muito alta do trabalho plagiado e o programa acusa isso, a gente chama o aluno e fala, olha, e aí? Você quer apresentar mesmo esse TCC ou você quer desistir e apresentar no ano que vem? Aí, normalmente, quando a gente pega na ferramenta, o que acontece? O aluno desiste e pede para apresentar o TCC no outro ano, porque ele sabe que ele realizou plágio. Né? Um outro assunto interessante, que tem ainda a ver com a comunidade acadêmica, é autoplágio. Né? Isso aí muitas vezes se fala, houve autoplágio. Né? O autoplágio, ele não tem previsão, ele também não tem conceituação no nosso direito. Então, fala-se muito na vedação do autoplágio, né, especialmente no ambiente acadêmico. Menciona-se muitas vezes que um autor não pode utilizar trechos de textos que ele escreveu em uma obra posterior. Na realidade, o autor ele pode usar, porque ele que é o autor da obra. Então, se ele produziu um texto hoje e ele quer usar esse texto de novo lá na frente, ele pode fazer isso. Agora, isso não tem nada a ver com o direito, né? Isso não tem nada a ver, aí especificamente, com o direito de autor. Isso tem a ver com o quê? Isso tem mais a ver com eventual contratação ou regras administrativas. Então, imagine o seguinte, eu produzi um livro, eu publico esse livro e eu tenho um contrato com a editora. A editora diz que eu não posso usar aquele texto que eu produzi para mais nada a não ser aquele livro. Então, se eu usar aquele texto em outro livro, aí sim eu estou violando o quê? Eu estou violando uma obrigação contratual que eu tenho com a empresa, estou violando o contrato que eu tenho com a editora. Mas isso não significa que eu estou cometendo um ilícito em relação a nenhuma outra pessoa. Né? Aí é um problema simplesmente contratual. Outra situação que a gente pode imaginar, e aí não é nessa parte contratual, mas sim na parte acadêmica. Por quê? Se eu imaginar um TCC, ou então uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, elas exigem ineditismo. Então, isso significa que aí sim eu não posso usar um texto meu para pegar esse texto que eu já escrevi e jogar numa dissertação de mestrado, porque esse texto ele não é mais inédito, a não ser que o texto seja inédito. Esse texto não é inédito. E aí, não sendo inédito, ele perde um dos elementos que a própria instituição de ensino superior exige para apresentação, que é levar ao público uma obra para defesa que seja inédita. Então, aí é um problema administrativo. Né? No caso de autoplágio, a pessoa pode sim perder a titulação se for demonstrado que ela usou um trabalho, usou para defesa um trabalho que já tinha perdido o ineditismo. Mas vejam, aí temos normas administrativas da instituição que dizem isso. A instituição tem normas administrativas dizendo isso, que não vai conceder um diploma se o trabalho não foi inédito. E aí se busca essas normas administrativas. Isso é diferente do problema do autoplágio relacionado com uma contratação de uma editora. Então, percebam, muito se fala de autoplágio no ambiente acadêmico, mas o autoplágio ele é uma situação bastante
limitada. Por fim, o último tópico que eu vou falar aqui, falar um pouquinho sobre orientação em trabalho acadêmico. Então, existe um problema sério no Brasil em relação à orientação em trabalho acadêmico. Então, muitas vezes, e aí eu já estou mudando um pouco de foco, né? Estou saindo do foco dos alunos mais para o foco dos professores. Então, muitas vezes, um orientador, ele quer se aproveitar da posição hierárquica dele, privilegiada, e ele reivindica o quê? Figurar como coautor em artigos, dissertação, tese, né? Argumentando justamente aquilo que eu disse ali atrás, né? Que ele sugeriu um tema, ou seja, ele deu a ideia, como eu disse, a ideia não tem proteção. Ele sugeriu a elaboração de capítulos, muito comum isso, né? O orientador fala, eu acho que você podia escrever um capítulo sobre tal tema. E aí ele deu uma sugestão ali, deu uma ideia, mas isso não significa que ele é coautor. Em outras áreas, que já não é minha área, mas deve ter metodologia para fazer uma pesquisa, né, usar determinados materiais, tais coisas, e o professor fala, eu sugeria tal metodologia, não significa também que ele é autor. Então, tudo isso afasta. O que vai tornar a pessoa de verdade autora? Vai ser ela escrever o trabalho científico, né? Ela escreveu ali um trabalho científico, ela passa a ser coautora desse trabalho. Então, o orientador ele não vai se tornar coautor, né, porque ele atuou o quê? Como mero auxiliar. Ele tutelou, ele deu ideias, né, o nosso direito não protege isso. O que o orientador faz, a função dele, né, e ele é pago para isso, é para atuar como auxiliar, para tutelar, para dar ideias, né? Eu sei já de caso, por exemplo, e aí gera um problema, de trabalho de aluno que não foi publicado, e aí o professor publicou, ele ainda colocou o nome do aluno, mas o aluno não queria publicar, ele já é um problema de direito ao inédito, e aí o professor colocou o nome dele e do aluno e publicou numa revista. E aí o aluno, logicamente, reclamou, né, foi na administração da universidade, e isso deu um problema para o professor. Então, é muito complicado. Já ouvi falar também de universidade que exige num TCC, que quando termina um TCC, não, um mestrado ou um doutorado, que coloque junto nas publicações o nome do professor, né? Como eu disse, aí ele é um mero auxiliar, ele não pode exigir isso. E aí a gente tem um artigo, né? Vou ler aqui o artigo na lei que vai falar o seguinte, não se considera coautor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando, a função do orientador, ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio. Isso está no artigo 15, parágrafo 1º da lei. Então, vejam que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes o pessoal brinca comigo que os artigos que eu publiquei, eu tenho uns 30 artigos publicados em revistas com Qualis, e esses artigos o pessoal brinca que eu escrevo quase todos sem um coautor. Então, eu prefiro escrever tudo sozinho para evitar problemas. Então, vejam, só para a gente encerrar, que a gente já deu aqui 1 hora já de exposição, para não ficar muito cansativo, vejam o seguinte, de tudo isso que eu estou dizendo, a gente tem que ter a consciência do seguinte, que o plágio ele pode te trazer consequências cíveis, ou seja, eu posso ter uma ação de indenização porque eu usei o trabalho de alguém sem a autorização. Possível. Pode gerar consequências penais, ou seja, é crime, né? Você plagiar um trabalho de alguém é crime. Isso está no artigo 184 do Código Penal. O artigo 184 do Código Penal, ele é bem aberto. Ele fala violar direitos de autor e os que lhes são conexos. E o que gera isso? Né? Pode levar a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa.
E, lógico, se um professor de uma instituição federal percebe que houve um plágio, e esse plágio está sendo utilizado para beneficiar um aluno que quer alguma titulação, ele pode, sim, levar o caso ao Ministério Público Federal, ou então, no caso aí, se a instituição é federal, até a Polícia Federal, com base aí nesse artigo. E, por fim, existem as consequências administrativas. Aí eu não sei, logicamente, qual é a normatização do Instituto Federal, mas com certeza tem regras administrativas no Instituto Federal e pode-se, logicamente, quando se perceber a existência de um plágio, iniciar um procedimento contra o aluno que realizou esse plágio, e isso pode, no final das contas, levar à perda da titulação que ele obteve. Então, se é graduação ou se é outra titulação, esse aluno pode perder o diploma por causa da realização do plágio. Então, lógico que o assunto ele é muito amplo, existe muito questionamento a respeito disso, mas eu procurei, de uma forma, fugindo um pouco aí da linguagem jurídica muito pesada, que seria uma apresentação que eu poderia fazer numa faculdade de Direito, eu procurei fugir um pouco disso e deixar uma apresentação um pouco mais aberta, mais genérica, para atender, talvez, aí, o interesse dos alunos de várias áreas diferentes do Instituto Federal. Então, eu vou devolver a palavra para a professora, que eu acho que, eventualmente, pode ter alguma pergunta a ser feita. E agradeço aí a oportunidade. Bem, realmente estamos com muitas perguntas, assim, eu queria agradecer, foi esclarecedor e, em alguns momentos, desesperador. As suas colocações, né? A gente vê que a gente tem muito ainda um percurso longo a trilhar nesse campo do plágio, né? Para a gente da academia é muito complicado, né? A gente faz algumas coisas aí que você falou que a gente já fica aqui de cabelo em pé. Sim. Tem algumas perguntas aqui dos alunos, aí você prefere que eu faça em grupos de 3? É melhor, né? 3 perguntas e aí você vai respondendo? Vamos ver, dentro do possível, do que eu puder responder. Porque aí a gente porque tem bastante, eu já estou aqui com pelo menos 16 perguntas fora as minhas. Uhum. Mas as minhas, qualquer coisa, a gente conversa por telefone depois, eu faço sem problema. Particular. Então, o Anderson Gomes pergunta o seguinte: quais as punições na prática de plágio? Acho que você já até falou algumas coisas. Eu já falei, na realidade, todas as punições possíveis. Punição civil, que é uma indenização, punição penal, pode responder por crime, e punição administrativa, que o pior é perder o diploma. Então, tem punição em todas as áreas. Eu já falei isso no final das contas. Sim, não perdeu, além de perder o diploma, perder algumas vezes o próprio concurso, né? Porque se eu fiz um concurso que eu fui pontuada porque eu tenho mestrado e doutorado, e aí depois eu sofri um processo onde foi provado que eu fiz plágio no meu mestrado, no meu doutorado, consequentemente, além dos títulos, eu perco o meu emprego, além de devolver todo o salário que eu fui paga esses anos todos enquanto atuei de forma ilegal, vamos dizer assim, né? Eu já soube de casos desses. Fora que o professor na área acadêmica ele vai ser totalmente colocado de lado, né? Porque, sim, imagina, houve um caso desse, houve a condenação, perdeu a titulação, essa pessoa acabou a carreira dele na academia. Com certeza. E a Reuliane Aguiar pergunta o que seria o autoplágio, que você até falou também, que depende do contrato, né? O autoplágio normalmente está relacionado com 2 situações. Eu faço um contrato com alguma empresa, ou pode ser uma editora, e a editora diz que eu não posso usar esse trabalho em outro trabalho. Então, se eu fizer isso daí, a gente teria o autoplágio, mas aí seria um problema de contrato. Então, eu vou ter que resolver essa situação com a editora. E a outra situação de autoplágio que eu falei, aí sim interessa, que são os trabalhos acadêmicos que... imagina, um TCC, eu acredito que no Instituto Federal deve ter alguma norma que vai dizer que o TCC tem que ser inédito, né? Então, lógico,
um TCC é graduação, então, às vezes, o aluno não escreveu muita coisa, não tem coisas escritas, então não vai gerar grande dificuldade, o problema vai ser mais plágio, o plágio normal. Mas se eu pensar no mestrado ou no doutorado, às vezes a pessoa já publicou outros artigos, e aí o que ela faz? Ela cata esses artigos que ela já publicou, faz uma salada e coloca dentro de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado, e aí esse trabalho ele não tem ineditismo. Já aconteceu um caso que eu conheço, não conheço tantos casos, mas chega alguma coisa a gente, de uma tese de doutorado da USP que falaram que aconteceu exatamente essa situação. Trouxe artigos que tinham sido escritos, muitos artigos, para a tese, e foi difícil. O aluno foi aprovado, mas acho que teve que passar por 3 bancas. Fazia uma banca, a banca falava não, trocava de banca, não, até que chegaram numa terceira banca, não chegaram nem a realizar a banca, né? A banca já falava, olha, se for para a banca vai ser reprovado. Então, é uma situação complicada. Então, são essas duas mais situações que acontecem no autoplágio. Tu saberias dizer para a gente qual seria esse limiar entre o crime de plágio e esse ato culposo, né, sem intenção, que foi um engano? É que assim, é difícil dizer que foi um engano, né? Mas às vezes, foi uma inocência. Não, então, se a pessoa ela fez aquilo sabendo que ela fez aquilo, não importa se ela tinha consciência de que aquilo estava certo ou que aquilo estava errado. Se ela fez aquilo sabendo que ela estava fazendo, e hoje em dia qualquer um sabe que isso é errado, não é verdade? Não tenha dúvida que pegar um trabalho de uma pessoa, utilizar e colocar o seu nome nesse trabalho, qualquer um que está na faculdade sabe que isso está errado. Então, sim, se for investigado, se for levado ao fim, pode responder tranquilamente. Eu posso te dizer que vai ser quase a mesma avaliação do plágio na esfera civil com o plágio na esfera criminal, porque todo mundo sabe que é uma conduta que não pode ser realizada, né? Uhum. Aí temos o Michael aqui, está perguntando quais os limites entre uma citação indireta e o plágio das ideias dos autores referenciados num trabalho científico. É uma linha tênue ou há elementos bem delineados para caracterizar o plágio? Não, tem que se analisar caso a caso, né? Então, quando você faz uma citação, você tem que colocar a citação, abrir lá as aspas, né, fazer tudo direitinho, colocar lá o nome do autor. E isso, se você faz isso, você está evitando uma dor de cabeça lá no futuro. Agora, se você não faz isso, aí a gente vai ter que olhar quanto do trabalho da outra pessoa foi plagiado, e não só quanto do trabalho, mas o que foi plagiado. Então, às vezes é uma linha que não tem relevância, pode ser que não vai gerar uma indenização na esfera civil, pode ser que não vai gerar nada na esfera criminal, mas dentro da esfera administrativa, que é a esfera, vamos dizer assim, seria mais rigorosa, pode ser que dentro da faculdade exista, assim, alguma punição. Mas tem que analisar caso a caso, no caso concreto isso. Uma outra pergunta bem parecida, né? Quais os limites entre parafrase e plágio? É da Edmali Aquino. Desculpa se eu errei o nome aí. Mas quando a pessoa está parafraseando, o que vai acontecer? Ela catou o texto de alguém e ela modificou esse texto, mas ela citou a pessoa. Então, ela citou a pessoa. Então, nesse caso, afastou aí o problema do plágio. Por quê? Porque ainda que ela tenha parafraseado, ela citou essa pessoa. E normalmente a gente fala assim, um trabalho, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, né, tem aquela brincadeira que o pessoal fala, né, se você copiar um autor, isso é uma brincadeira, né, tem que deixar claro para todo mundo que é uma brincadeira, se você copiar um autor, você plagiou. Se você copiou 100 autores, aí você é um autor. É uma brincadeira que o pessoal faz, mas dá para mostrar muito bem. Quer dizer, se você buscou um monte de fonte diferente, você parafraseou essas fontes, você citou essas fontes e você criou um texto que, na realidade, ele tem elementos seus, então ele também é um texto próprio seu. Nesse caso, a gente não tem
um plágio, mas você tem um trabalho novo que foi construído. Agora, se você pega um trabalho de uma pessoa, 2, 3 pessoas, e você usa todo esse trabalho dentro de um trabalho grande, aí sim vai ficar mais fácil de caracterizar a existência de plágio. Aí outra pergunta do Adamo Campos Santinês é o seguinte: é considerado ético pegar um trabalho já apresentado em congresso periódico e republicá-lo como capítulo de livro? Aí a gente vai entrar no mesmo problema do autoplágio. Por exemplo, capítulo de livro. Exige em algum lugar que esse capítulo de livro ele seja inédito? Esse é o primeiro questionamento. Se é um livro que a editora está falando que não precisa ser inédito, não tem problema nenhum. Eu conheço, por exemplo, uma revista portuguesa, né, da Universidade de Lisboa, que ela diz que os artigos, ela recebe artigos ainda que não sejam inéditos. Ou seja, a própria revista está dizendo, se você já publicou um artigo, se o artigo for bom, a gente publica ele aqui de novo, não tem problema. Então, isso está mais relacionado com a questão contratual, né, do que a revista, do que a editora está pedindo. Agora, se eu apresentei o trabalho num congresso, e aí tem um congresso seguinte, esse congresso seguinte vai dizer lá nas normas desse congresso que não pode apresentar um trabalho que já foi publicado, aí você está ferindo a ética, né, porque nesses congressos existe lá umas normas éticas a serem seguidas, aí você está ferindo a norma ética que esse congresso está pedindo. Né? Não está havendo plágio, mas você está na sua conduta adequada. Como? Agora, burlando, né, as regras do evento. Agora, Saulo Lopes, de Açailândia, está perguntando o seguinte: é comum a cópia de artigos acadêmicos publicados em revistas online? Cópias de textos avulsos de sites também pode ser plágio? Tudo isso é plágio. Se a gente tem um autor e você copiou, é plágio. É simples assim. Agora, uma pergunta que eu acho que é uma pessoa que deve estar com esse problema. Milton Falcão: como recorrer em caso de suspeita de plágio por autor de outro país? O autor de outro país, que, pelo que eu estou entendendo, o autor de outro país que plagiou ele. Plagiou a pessoa, sim, também foi o que eu entendi. Vai ter que entrar na justiça e, eventualmente, vai ser difícil entrar na justiça aqui, eventualmente vai ter que entrar na justiça no exterior. É uma coisa complicada. Já nesse caso, eu tenho uma pergunta que eu fiquei em dúvida também lendo seu artigo, o seguinte: eu sou servidora do Instituto e descobri agora, depois de algum tempo, que alguém plagiou minha dissertação, ou minha tese, ou os dois, ou um dos dois, certo? Uhum. E aí eu entro com um processo primeiro na universidade lá, mas se eu quiser entrar com frente ou civil ou... Pode fazer tudo ao mesmo tempo, ou pode fazer separado. Então, a gente fala, eu estou falando em 3 esferas, né? Esfera administrativa, esfera civil e esfera penal. Imagina... A civil e a penal, quem me representa? Eu vou entrar sozinho ou a instituição é que vai fazer isso por mim? Na penal, você vai lá e vai apresentar uma... É que, assim, só para tentar explicar um pouquinho melhor, na penal vai depender do tipo de situação e do tipo de instituição que está envolvido. Então, pode ter uma ação que é pública, pode ser uma ação privada. Então, se for uma ação privada, aí você mesmo que teria que pegar um advogado e entrar com a ação, e ela seria uma ação penal. Mas imagina aí no instituto, um aluno pega e realiza um plágio, a gente poderia pensar, então, que o professor pegou o plágio, o que o professor pode fazer? Fazer uma representação aí, sei lá, para a coordenação, para a reitoria, sei lá para quem, e o responsável encaminha para quem? Para o Ministério Público, porque vai falar o quê? Que a pessoa está tentando ludibriar o Instituto Federal para obter uma titulação. Então, aí manda para o Ministério Público. Provavelmente o Ministério Público vai mandar para a Polícia Federal, aí vai virar uma investigação da Polícia Federal, e depois essa investigação vira um processo criminal, pode virar um processo criminal na Justiça Federal. Por quê? Porque aí no meio a gente tem o Instituto Federal, né, que é uma entidade pública federal.
certo? Tem outra pergunta aqui de Israel Santos. Procede a informação de que haveria uma porcentagem aceita de plágio em um trabalho acadêmico? Se sim, qual seria essa porcentagem? Não, isso daí é um daqueles mitos urbanos, né? Que existe uma porcentagem de qualquer coisa para se dizer que há plágio. Até em música, eles falam, se for tanto da música não é plágio. Não, não existe, isso é mito. O que eu falei, tem que analisar caso a caso. Às vezes a porcentagem que foi utilizada também é algo que é irrelevante para o trabalho, e aí até pode ser desconsiderado. O Adamo novamente perguntando, o que diz a comunidade acadêmica sobre as editoras que fazem propostas de publicar em livros trabalhos que já foram apresentados em outros meios e cobram valor por isso? Não tem, como eu falei, isso daí, se você já apresentou o trabalho, se você quiser publicar o trabalho e não tiver nenhum impedimento de publicação desse trabalho, publique, não tem problema nenhum. Tá. Marcos Gonçalves pergunta, poderia falar um pouco mais sobre os conceitos matemáticos e definições, etc.? É possível cometer plágio em uma situação desse tipo? Então, essa parte, o que eu posso falar? Quem está interessado sobre isso, pegue a Lei de Direito Autoral e é interessante olhar o artigo 7º e o artigo 8º da Lei de Direito de Autor. E lá vai estar escrito o que é obra protegida e o que não é obra protegida. Então, tem vários itens lá, e para quem trabalha com essa parte de matemática, né, tem uma fórmula matemática. Né, que jeito que eu vou fazer uma conta se a única fórmula matemática é aquela, porque é uma fórmula matemática. Então, isso aí não tem uma proteção de direito de autor, a fórmula matemática em si. Então, a sugestão que eu faço para a pessoa é pegar esses artigos, dar uma lida e sempre que tiver alguma dúvida, olha lá se está falando que tem proteção ou não. Tá? Deixa eu te perguntar agora uma questão que é minha essa questão. É o seguinte, vamos supor que eu orientei uma aluna ou um aluno de mestrado, e aí esse aluno, depois, mais lá na frente, foi detectado que esse trabalho dele teve partes plagiadas e ele está sofrendo um processo. Só esse aluno sofre processo, ou eu, como orientadora, e a banca que também avaliou, e ninguém detectou isso, que foi plágio, nós também sofremos, somos arrolados no processo? Mas aí eu tenho que entender, por exemplo, que processo que a gente está falando, entendeu? Não, vamos supor que a pessoa descobriu que a minha aluna defendeu com um texto que era dela foi plagiado, e aí essa pessoa entrou, primeiro institucionalmente, mostrando, né, que houve isso, aí tudo bem, vai perder o título. Mas ela também entra na parte civil, né, criminal. É o seguinte, vamos só para a gente entender. Chegou na esfera administrativa, vamos imaginar que foi primeiro na esfera administrativa e foi julgado lá e reconheceu a esfera administrativa que realmente houve o plágio. O ideal é mandar o processo que estava na esfera administrativa para o Ministério Público, já falando, olha, nós fizemos esse processo administrativo e aconteceu isso, e como foi contra o Instituto Federal, aconteceu isso no Instituto Federal, então tem interesse público, aí o Ministério Público Federal, nesse caso, poderia ele mesmo, de ofício, dar seguimento a esse processo. Então, simplesmente, sai do Instituto, vai para o Ministério Público, e o Ministério Público dá andamento. A indenização civil seria da pessoa que foi ofendida, a pessoa que entende que o trabalho dela foi plagiado, ela entra com um processo civil contra esse aluno que se utilizou desse trabalho. Espero que tenha sido claro aí. Sim, ficou. Eu acho até assim, imagina um processo um processo administrativo que começou. Se vocês detectam que logo no começo está claro que tem o plágio, o que vocês podem fazer? Já manda o processo no começo para o Ministério Público, que aí o Ministério Público já vai abrir o processo criminal. Agora, se vocês acharem um pouco mais de dificuldade, leva o processo um pouco mais à frente, o processo administrativo, mas também não pode ficar demorando muito tempo, né? Leva o processo um pouco mais à frente, e aí na hora que já tiver uma coisa mais instruída, mais clara, aí vocês mandam para o Ministério Público Federal. Eu estou falando do Ministério Público Federal porque aí é o Instituto Federal, então tem que mandar para o Ministério Público Federal. E sobre essas questões de currículo, não sei se foge um pouco do tema da nossa palestra, mas hoje também tem sido uma prática, né?
não só alunos, como acadêmicos, professores, pessoas que fazem mestrado, doutorado, na ânsia de aumentar a sua produção, porque a gente sabe que nós somos cobrados no meio acadêmico por isso, acabam fazendo essa inserção de alguns itens da produção que, na verdade, não condizem com o que ele realmente fez. Né? Eu não sei se cabe aqui, mas isso aí também tem questões criminais, né? Isso tem também questões criminais, logicamente, não é plágio isso, porque você não está, você está simplesmente fazendo o quê? Você está inserindo dados falsos em um documento. Então, se a gente imaginar o Lattes, né, o Lattes seria como se fosse um documento público, e quem preenche o Lattes sabe que tem até lá um lugar lá no Lattes que fala, olha, eu estou de acordo, se eu tem um artigo lá do Código Penal. Tudo. Isso, tem um artigo lá, né, do Código Penal, tudo certinho. Então, se a pessoa está fazendo isso errado, eventualmente ela responderia pelo crime que está ali naquele artigo. Né? Seria uma falsidade, a gente chamaria de falsidade ideológica. Por quê? Porque o documento ele tem um conteúdo, ele tem, formalmente ele está correto, certo? Que é um dado da plataforma Lattes. Mas o conteúdo que foi colocado ali dentro é falso, entendeu? Então, seria um crime, poderia ser um crime de falsidade ideológica. Lógico, tem que investigar e tudo mais e tal. Porque sempre a pessoa fala assim, não, foi um equívoco, né? Eu botei no lugar errado. Botei no lugar errado, né? Agora, voltando àquela pergunta sobre meu aluno ou minha aluna, gente, eu quero dizer que isso não aconteceu, tá? Eu espero que nunca tenha acontecido, isso é hipotético. Mas minha pergunta é, o orientador poderia ser responsabilizado também por não ter identificado o plágio no trabalho do aluno que estava sob a minha orientação? Dá para se pensar, né? Porque, vamos imaginar o seguinte, o professor viu o plágio, e ele sabia que tinha o plágio. Lógico, a gente está pensando aqui tudo hipoteticamente. Se o professor não viu o plágio, fica um pouco mais difícil, né? Mas se o professor viu, se ele sabia que tinha o plágio, e mesmo assim ele deixou o aluno passar, a gente pode pensar em regras aí que deve ter um estatuto aí do instituto, não é? Sim. E nesse estatuto deve ter lá deveres do professor, não tem? Deve ter uma coisa assim. Aí você vai ver o quê? Vai ter algum dos deveres do professor que esse professor violou. E aí, como ele violou um desses deveres, o que vai fazer? Processo administrativo contra o professor que deixou o aluno sabendo que plagiou um trabalho, né, que deixou o trabalho ser aprovado. E aí pode pegar até a banca inteira. Eu te pergunto isso porque eu já fiquei sabendo de um colega, de uma história, né, na Federal de São Carlos, de um professor que participou de um concurso, e aí depois foi descoberto que ele tinha, o trabalho que ele apresentou era plagiado e tal, e aí a banca que aprovou ele também foi arrolado no processo. Aí eu já disse, ai meu Deus, a pessoa às vezes participa da banca e no final acaba se vendo mentira. Então, assim, realmente é uma coisa muito séria, a gente realmente precisa fazer essas avaliações com muita cautela, né? Sim, porque a diferença que vai acontecer aí vai ser, lógico, a pessoa que fez o plágio, ela sabe que ela fez o plágio, não é verdade? Sem dúvida. A banca, quando ela vai avaliar, a gente vai ter que distinguir se a banca sabia ou se a banca não sabia, né? Se a banca não sabia, tá, vai escapar do problema. Mas se a banca sabe, né, e continua, aí a banca vai responder também, até por processo criminal. Vai responder por tudo. Imagina, né, gente? Então, assim, é muito mais trabalhoso para a gente driblar do que realmente sentar e procurar escrever. Eu sei que é difícil, a gente tem hora que se desespera, mas é um trabalho que depois você fica aliviado de saber que realmente é seu e que em nenhum momento da sua vida ninguém vai vir atrás de você dizendo que você pegou de alguém. Então, vamos tomar este cuidado, né, pela gente e pelos outros, né, porque imagina se sofrer um processo, ou mesmo se você fez o seu trabalho e depois descobrir que alguém utilizou o seu trabalho, porque, inclusive,
artigo que você falou que a pessoa mandou para uma revista e o cara recusou, isso já aconteceu comigo enquanto eu fazia meu mestrado. Eu mandei um artigo, veio da revista dizendo que estava recusado e tal, não deu 4 meses depois, a pessoa que avaliou o artigo publicou um artigo praticamente igual, claro, com algumas, acrescentou algumas coisas, porque a pessoa ela já era, né, professor de mestrado e doutorado, eu era só uma aluna de mestrado. Aí fiquei muito chateada, mas eu, pelo menos naquela época, achava que eu não tinha nada para fazer, não teria como provar, ainda ia ficar sujo na rodinha acadêmica da pessoa que entra com o processo contra o professor. A gente sabe que é muito chato, mas acontece, né? Muito chato para quem. Principalmente avaliador, né? O avaliador, a pessoa que recebe o artigo, muitas vezes. Eu já vi artigo meu também, que eu vi o nome e falei assim, não é possível, né? Mas eu olhei, aí eu entrei, olhei o artigo, aí você tem que olhar para ver o quanto que parece que está copiado ou não, e avaliar se vale a pena. A gente fica incrédulo, né? Assim, é uma sensação horrível. Já teve até caso, né, de professor que foi meu orientador num doutorado, que me falou, olha, eu achei um artigo esses dias e eu achei que esse artigo foi um plágio de um artigo seu, né? Aí ele até me falou, dá uma olhada, né? Eu falei, eu vou olhar. Mas, às vezes é melhor nem olhar, né? Porque a gente fica tão chateado de ver a pessoa... É praticamente, como a gente falou, é praticamente um roubo, né? Um furto do trabalho. A sensação de que alguém entrou na sua casa e levou os seus pertences, né? Exatamente. Assim, é complicadíssimo. Gente, para quem está perguntando aqui na live, depois vai ficar disponível para quem quiser assistir, mandar o link para outras pessoas, tá? E se vocês quiserem também comentar de outros temas, a gente pode ver se consegue. Se quiserem alguma coisa mais específica para a gente conversar depois com o Leonardo, a gente chora para ele, para ver se ele volta aqui, conversa um pouco mais com a gente, porque às vezes vocês é a primeira vez que estão vendo o assunto. A gente já colocou um link também aqui no chat de um artigo que ele publicou sobre plágio. Tem um livro dele também, de direito do autor, quem quiser se interessar e ler mais, tá? E aí a gente pode ver possibilidades de depois tentar fazer um outro momento, com outras conversas e mais aprofundar um pouco mais. Queria dizer que a gente teve um pico de 327 pessoas. Foi a live mais movimentada do IFMA. Parabéns, Leonardo, muito obrigada. Parabéns aos colegas, os nossos alunos que estão aí, gente. Espero que tenham contribuído para vocês, para a formação. Isso aqui é pensando realmente na formação de vocês, porque o nosso intuito é que os nossos alunos sejam os alunos melhores formados nesse Brasil. E, Leonardo, queria muito, muito lhe agradecer. Fazer o agradecimento também aqui ao professor Celso Maran, que se não fosse ele, juntamente com o professor Zelito, a gente não teria conseguido trazer você aqui, uma sumidade no assunto muito esclarecedor, muito desesperador em alguns momentos, né? Mas é assim, né? A gente vai se adequando e vai conhecendo as coisas e vai ficando mais claro. Eu fazia isso, meu Deus, agora eu vou fazer assim. E vai se adequando e tudo vai dando certo. Muito obrigada mesmo. E é o que você falou, às vezes muito do que acontece é muito desconhecimento, né? Às vezes do próprio professor que acha que pode fazer alguma coisa, mas depois vai descobrir, vai estudar um pouquinho mais a fundo e não pode. Às vezes, por exemplo, um exemplo que eu fiquei meio assim, né? Por exemplo, a gente está orientando um aluno de mestrado e doutorado. Para a gente já é assim, automático. Eu sou coautora do aluno. Mesmo porque, geralmente, o projeto sou eu que faço do mestrado. O doutorado, geralmente, é o aluno que já tem condições de fazer, mas o mestrado, o projeto é eu que escrevi, né? Ou, pelo menos, em linhas gerais, né? Como você disse. Então, aí eu já fiquei, eu disse, meu Deus, meus alunos agora vão dizer, não, professora. É um problema porque a gente é cobrado pela produção, né? Tem a produção... para você ser mantido num programa de mestrado e doutorado, existe uma produção alta, e muitas Por exemplo, a gente na química só pontua para o mestrado em química se o aluno publicar com o meu nome, for nós dois. Se eu publicar sozinho ou se ele publicar só, não conta para o mestrado.
Uma sugestão aí, talvez, na hora que for publicar um artigo com o aluno, talvez ter uma participação um pouco maior do professor. Então, se tiver uma participação um pouco maior, até efetivamente na escrita do trabalho, entendeu? Como a gente fala, né, escrever o trabalho a 4 mãos. Aí isso já quando se escreve o trabalho a 4 mãos, a gente já tem a autoria do trabalho. Sim, ainda que o aluno tenha feito, de repente, pesquisa de campo, né, a gente sabe que isso acontece. Às vezes é um auxiliar de laboratório que também ajudou. Esse auxiliar de laboratório, como eu falei, não é autor, né? Muitas vezes ele é colocado como autor, mas ele não é autor. Ele está ali para realmente fazer essa parte de laboratório, né? Exatamente. E aí a gente fica naquela, tem que botar o nome. Eu acho que a gente vai te chamar mais vezes. Foi muito esclarecedor, mas ficou mais questões para a gente ver depois. Gente, qualquer coisa, como eu disse, comentem aí, botem nos comentários se quiserem outros temas, a gente vê se consegue. E é isso, Leonardo, muito obrigada. Obrigada mesmo de coração, uma pessoa com um peso desse, conversando conosco aqui só pôde hoje, segundo esse horário, porque é muito atarefado, mas está aqui conosco até agora. Muito obrigada mesmo. Não, eu que agradeço o convite, e como eu falei, é uma matéria que realmente falta conhecimento no Brasil, então dentro do que a gente pode ajudar, né, as pessoas a ter um maior esclarecimento nesse assunto, né, a gente está à disposição. Agradecer também, né, como você falou, o professor Celso, né, que fez a ponte aqui, né? Quando eu olhei, eu falei assim, mas gente, Instituto Federal do Maranhão, como assim? Como chegaram no meu nome? Quem são essas pessoas? Leonor que manda à noite uma mensagem. Professor, por favor. Estou a 2.600 quilômetros do Maranhão, de São Luís, né? Mas graças a Deus, a globalização, a gente acaba conhecendo muita gente chegando. Permite. E só deixar mais uma informação, se alguém tiver interesse, naquela plataforma academia.edu, os meus artigos que estão publicados em revistas, eu deixo todos eles disponíveis para download. Então, qualquer artigo que eu publiquei em revista está disponível. Só os livros que não estão disponíveis, porque é aquela questão de contrato com a editora, eu não posso colocar lá. Mas todos os artigos que eu publiquei estão disponíveis para download, se alguém se interessar. Tem bastante artigo de direito de autor, tem de outras matérias jurídicas também. Tá certo? Ótimo, brigadão, viu? Gente, boa noite, fiquem com Deus, fiquem bem, quem puder, fique em casa, saudades das nossas aglomerações, e espero que a gente volte ao nosso normal o mais rápido possível. Professor, obrigada, boa noite mais uma vez. Tchau, gente. Obrigado.